Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo 2. Leremos apenas dos versos 13 ao 16. Os irmãos acompanham a leitura. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, tua palavra acabou de ser lida, e ó Deus, em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, a partir desse texto, o Senhor fale conosco, que possamos aquietar os nossos corações, nossas mentes, e deixar de uma forma tranquila, suave, ouvir a tua voz. Desde já pedimos, Senhor, nos ensines a praticá-la. Abençoe teu povo e use o teu servo apenas como instrumento nas tuas mãos. Oramos gratos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos dar um título, um tema para a nossa reflexão: a vitória de Jesus sobre a tentação. A vitória de Jesus sobre a tentação. Voltando para o texto que lemos, os irmãos vão perceber que o Senhor, através do anjo, foi falar com José para que ele fugisse para o Egito, né, com o menino e sua mãe, porque Herodes estava disposto, né, a matá-lo. E eles cumpriram o que foi dito pelo anjo. Eles foram e depois, no tempo determinado, quando Herodes já havia morrido, já a intenção já tinha chegado ao fim, então o anjo voltou a falar com eles e eles obedeceram, retornando, né, regressando à terra de Israel. E aí eles foram para a cidade, pequena cidade de Jerusalém, aliás, de Nazaré, desculpa. Mas, como é interessante quando lemos e percebemos que lá atrás, quando diz o profeta falou que ia acontecer, e aconteceu. O profeta aqui é Oséias. Se os irmãos for olhar lá em Oséias 11, versículo 1, né? Lá foi dito isso. Quando Israel era menino, Deus o amou. E do Egito chamou meu filho. Isso foi acontecer bem aqui nessa passagem que acabamos de ler. Mas se nós continuarmos no texto, quando ele volta para o Egito, aí aparece a pessoa de João Batista. Essa semana está vendo até o filme lá da série, né, do The Chosen. E
Vemos lá a participação de João Batista nessa passagem. E foi muito legal, né? A família está reunida para vermos umas passagens dessa que nos orienta, nos instrui. E é interessante, amados, João Batista, o precursor de Jesus, ele, no Rio Jordão, olhando para os versos 13 a 17, houve o batismo de Jesus por meio de João Batista. Nos versos 16 até o 17 diz: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E é interessante, depois que Jesus foi batizado, aí que nós vamos trabalhar um pouquinho com a amada igreja, a vitória de Jesus sobre a tentação. Olhando agora no capítulo 4, os versículos de 1 a 11, os irmãos acompanham a leitura sobre a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque, vendo o modelo principal que é Jesus, para refletir na minha vida, na sua, a respeito de como foi a posição de Jesus nesse momento difícil. Logo em seguida que foi batizado, já deparou com o diabo, fazendo tudo isso que acabamos de ler. E é interessante que Satanás, o nosso inimigo número 1, ele está atento a tudo. E ele persegue a igreja de Cristo, nós cristãos. E enquanto ele não conseguir algo em cima de você, ele não vai sossegar. Com Jesus não foi diferente. Os irmãos percebam que, ao ver que Jesus, após 40 dias e 40 noites, em jejum, nada mais, nada menos, que ele estaria com o quê? Com fome. Hoje nós falamos sobre isso, né, minha irmã Valéria? De manhã, sobre questão alimentícia, né? Foi muito interessante, muito bom. Nós refletimos um pouquinho também pela manhã a respeito desse obstáculo que nós temos que enfrentar, que é a glutonaria. Mas não é o caso agora. Voltando para o texto. Só que ele é astuto, o diabo. Ele falou isso, ele poderia transformar essas pedras em pão, porque ele é Deus de poder. E ele poderia fazer isso, mas ele usou a palavra, as escrituras, dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso está registrado, o texto que lemos anteriormente, em Deuteronômio, esse texto nós não lemos, mas está em Deuteronômio 8:3. E depois, não conseguindo, ele continuou a sua estratégia. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és o filho de Deus, atira-te baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ele usou o texto
Olha só, o diabo, ele conhece a Escritura, a palavra de Deus. Isso que ele diz está registrado no Salmo 91, 11 e 12. E os irmãos vão lembrar que quando o Caleb, naquele momento, estava no hospital lá em São Paulo, eu falei para os irmãos que eu passei por essa experiência tão gostosa, quando fala a respeito desse texto, que até os anjos dão ordem a nós, Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito para que vá à frente e guardem nossos caminhos. Eu tenho essa experiência, é muito gostoso perceber isso, desse Deus poderoso. E aqui, ele poderia obedecer, só que ele falou, calma aí. O próprio Jesus respondeu usando a palavra de Deus, dizendo assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Aí sim, foi o texto que nós lemos inicialmente. E levou ainda o diabo a um monte muito alto. Por quê? Porque ele não desanima, ele não dá trégua. Jesus continuou, ele levou ele lá, por quê? Porque mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele diz, tudo isso te darei, prostrado me adorares. Às vezes o diabo faz essas perguntas para você, para mim. Ele mostra muitas coisas aí no mundo. Muitas coisas que nos atraem os olhos. Nós sabemos que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós podemos amar a Deus simplesmente com o carro que nós temos, né? Às vezes com o filho, às vezes com o nosso imóvel, né? Uma casa bonita. Enfim, muitas coisas podem passar na frente de Deus. E isso vai se tornar um ídolo. Hoje pela manhã, o que ia se tornar um ídolo? O nosso ventre, o nosso estômago. Olha só. Por isso que essa palavra é muito importante para nós hoje, para mim, para você. Mas Jesus, você acha que ele ia adorar Satanás? Naquele momento, Jesus ordenou, retira-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Porque ele usou a palavra novamente. Deuteronômio 10, versículo 20. E o versículo 21, se nós formos seguir o texto, é interessante que Deus é o nosso louvor, nosso Deus, só a Ele que fez coisas grandiosas. Lemos no livro do profeta Isaías também, mas se nós continuarmos, nós vamos reparar isso. Como que nós vamos adorar Satanás ou qualquer outra coisa, sabendo que Deus faz coisas grandiosas, faz coisas maravilhosas no nosso meio, por nós, por você. E com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Chama a tua atenção para uma coisa. O diabo, ele conhece a palavra de Deus e usa ela contra a minha pessoa e contra a sua pessoa. E como que está o seu conhecimento na palavra de Deus? Se ele deparar com você, você também tem o conhecimento para afrontá-lo, falar, opa, para aí, que Deus também na palavra diz isso. E você então vence ele e fala assim, retire-te, Satanás, eu não quero papo com você. Às vezes nós damos ouvidos e deixamos estender a conversa e é aí que mora o perigo. Ele quer nos pegar. E a vitória de Jesus sobre a tentação é porque ele conhecia a palavra e colocou ela em prática, né? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, vocês vão acompanhar a leitura, por gentileza. Tiago 4, dos versículos 7 ao 10. Livro de Tiago,
os versículos 4 ao 10, diz assim a Sagrada Escritura. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora o verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Destacando o verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo. E ele vai fazer o quê? Vai fugir. E é isso que nós temos que fazer. É isso que eu chamo a sua atenção nessa noite. Mas, olha só. Jesus, ele sai da água, né, que ele foi batizado. Aí os irmãos pensam, bem, saiu agora e está cheio, né? Completo. Não vai acontecer mais nada. Aí que mora o perigo. Olha só, ele sai da água para o deserto da tentação, do sorriso do Pai para a carranca do diabo, do revestimento do Espírito para uma prova amarga. Não há intervalo entre a unção e a prova, entre a voz gloriosa do Pai e a voz cavernosa do tentador. É difícil entender o Filho de Deus sendo tentado, como é difícil vê-lo como ser humano escapar da tentação. Ele foi tentado em tudo para nos socorrer nos momentos em que somos tentados. Nós vamos ler alguns textos aqui, mas abra um parênteses aqui. Por que Jesus passou? Isso estava no plano de Deus, mas porque como ser humano também, ele passou e suportou e venceu, teve vitória sobre a tentação. Porque se ele caísse, pronto, tudo estaria em vão. Hoje nós não estaríamos aqui. Mas ele venceu. E ele nos ensina nesta noite como vencer as armadilhas, as ciladas do diabo. Ele não desanima, ele fica atento. Então, amados, olha lá, abra sua Bíblia se quiser acompanhar, em Hebreus 2. São textos importantes. Hebreus, capítulo 2, versículos 10 e 18. Diz assim a palavra de Deus. 10 e 18. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Agora, o verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vou repetir. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha que maravilha. Ele foi tentado, foi poderoso, suportou, mas agora ele está junto com a gente, nos ajudando naqueles momentos que nós fomos tentados. Não esqueça disso. Agora, capítulo 4, versículo 15.
4, versículo 15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Olha só que maravilha. E por último, capítulo 5, versículos 7 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que lição nós tiramos aqui? É que nós temos Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É nele que nós devemos olhar. Se você tirar o foco dele, você vai acabar fazendo igual Pedro. Nós falamos hoje pela manhã isso também. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, andando sobre as águas, estava tudo bem, ele estava andando tranquilo. A partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, tirou o foco, ele começou a ver as turbulências, ventos, tempestades, que acabou fazendo que ele afundasse. Não estava dizendo que ele estava pecando, mas ele estava simplesmente tirando o foco em Jesus. Para nós cristãos, nós temos que ficar olhando para o alvo, o consumador da nossa fé, que é Jesus. Ele vai nos socorrer no momento difíceis, quando Satanás vier tentar você. E pensa que ele vai ficar quieto. Não, ele vai ficar ligado em você. Ainda mais que você está ouvindo essa palavra da parte de Deus essa noite. Então, fique atento, ligado, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Mas, amados, diante disso, eu gostaria de destacar 4 verdades a partir do texto inicial que lemos. E a primeira é que o diabo não é um ser mítico ou lendário, uma ideia subjetiva, nem uma energia negativa. Ele é um anjo caído, né? O Lúcifer, anjo de luz, perverso, maligno, assassino, ladrão, mentiroso. É a antiga serpente, o dragão vermelho, o leão que ruge, o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele age sem trégua, não descansa, ele nem tira férias. Olha só, ele é o adversário da nossa alma. Por isso que lá em 1 Pedro 5,8 diz que nós temos que vigiar, orar, ficarmos vigilantes. Por quê? O nosso adversário, o leão, ele ruge, procurando aqueles que possam devorar, tragar. E interessante que ele fica em redor. Ele não alcança a sua vida. Por quê? Porque ele já foi derrotado. Só que ele tem... Você pensa que às vezes você sai daqui, mas você vai ao encontro dele. Porque ele está em derredor. E qualquer coisinha ele vai querer te pegar para te derrubar. E depois que você cai, o pecado é assim. Você cai, você sente o quê? Tristeza. Por isso que nem Davi, ele diz, restitui-me a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu a alegria porque ele pecou. E o diabo dá risada, né? É o que ele quer fazer. Ele quer tirar você da alegria para te dar tristeza. Jesus, lá no Evangelho de João 10, fala que o ladrão, ele vem somente para matar, roubar e destruir, que é o caso do diabo. Mas Jesus veio para nos dar o quê? Vida, e vida em abundância. Ele quer ver você bem, mas o diabo não.
Por isso que ele vai estar sempre em derredor, como leão, rugindo, procurando para te devorar. Mas outra verdade para nós seguirmos, não quero segurar os irmãos muito tempo. Segunda verdade, a tentação ela é inevitável. Não há pecado em ser tentado. Lembre-se disso. Você está sendo tentado, isso não é pecado. Ele vai só passar a ser pecado se você deixar. Foi o Espírito Santo que compeliu Jesus ao deserto. Não é propriamente Satanás quem está atacando a Jesus, mas é Jesus quem está invadindo o seu território. Então você sai daqui, você vai estar no território dele, em qualquer lugar. Por isso nós temos que estar atentos. Terceira verdade, a tentação vem nas horas mais esplêndidas da vida. Olha só, Jesus acabou de sair do Jordão, né? Ele foi batizado, cheio do Espírito Santo, e foi conduzido ao deserto. Você vai sair daqui dessa noite, nessa paz tão gostoso, né? Estava aqui cantando, louvando o Senhor. Mas saiu lá fora, o bicho pega, né? É o deserto que nós temos que enfrentar. Não houve intervalo entre a glória do batismo e a dureza da tentação. Jesus foi logo do sorriso aprovador do Pai para as ciladas do maligno. Saiu das águas do batismo para o fogo da tentação. A tentação não foi um acidente, mas um apontamento. Não houve nenhuma transição entre o céu aberto do Jordão e a escuridão medonha do deserto. Vida cristã não é uma apólice de seguro contra os perigos. Nós temos carro aí, né? Marlene tem, eu tenho, Zago, cada irmão que tem. E nós temos um seguro. Né? Uma apólice ali, se caso acontecer alguma coisa. Então nós não estamos privados de acontecer. Nós temos a apólice, né? Mas quando saímos dali, o diabo, ele vai tentar te pegar. Então, amados, preste atenção, atente-se. E por quê? Nós estamos indo para a quarta e última verdade desse texto, que diz que o mesmo Jesus que venceu o diabo nos assiste quando somos tentados. Não precisamos temer o diabo, mas buscar refúgio em Jesus. Você está pensando que diabo, ele é feio? Não. Ele pode ser... Mas às vezes você pensa que isso aí, eu nunca vi o diabo. Né? Porque às vezes você tem a figura dele, como eles fazem por aí, é um mostrengo aí, vermelho, né? Com rabinho, tem nada disso. O diabo ele pode aparecer, que nem diz, ele é um anjo de luz, ele pode aparecer de uma forma muito bonita, elegante, sutil. Você nem percebe, mas ele está ali, né? Então, tenha cuidado. Mas seguindo, para nós encerrarmos, ele é o mais valente que amarra o diabo, Jesus, né? Nosso Deus. Saqueia sua casa e lhe tira os espólios. Ele é o nosso sumo sacerdote que nos socorre quando somos tentados. Então, você vai deparar com ele aí? Vai. Mas lembre-se que ele já está derrotado. E nós somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós temos esse poder nas mãos. Né? Lembre-se disso. Lógico, você não vai subestimá-lo, certo? Você não vai subestimá-lo. Porque eu sempre falo isso. Ele é comparado a um cachorro amarrado numa corrente. A corrente serve para dar o que para ele? Limite. Ele tem limite. Você está no quintal, a corrente está ali, ó. Até onde ele está correndo com a corrente ali, é a área dele. Você está vendo que a área dele ali, você não vai querer avançar na área que ele está. Por quê? Você pode ser pego, né? Então tenha cuidado. E eu gostaria de encerrar a nossa reflexão com base nesse texto que lemos, né? A vitória de Jesus sobre a tentação, e nos convida a sermos também vencedores. Abra sua Bíblia então para a gente encerrar no livro 1 Pedro,
capítulo 5. Agora nós vamos ler dos versos 8 até o 11. 1 Pedro 5, dos versos 8 a 11. E eu gostaria que você me ajudasse nessa leitura, fazendo essa leitura em uníssono, em uma só voz. Vamos lá? 1 Pedro 5, dos versos 8 a 11. Juntos leremos. Pode começar. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a minha oração a seu favor. Porque, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, para que você possa ser o quê? Vitorioso, vitoriosa, naquele momento que o diabo vier a tentar você. E você vai sair vencedor, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai. Amém? Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe, cele essa palavra em nosso coração, na nossa mente, para que possamos, ao sair daqui, nós vamos deparar com o diabo. Mas nunca esqueça que Jesus sofreu, e Ele nos ensinou também a derrotá-lo, porque Ele, como homem, Ele conseguiu. E Ele nos ensina também como posicionar diante dele, que está lá fora. Ele está aqui, né? Não esqueça disso. Mas nós seremos vencedores, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar.